pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre quando os caras dão entrevista em ambiente inimigo. Eu não sei porque eu tô falando assim, mas vamos lá. Como vocês sabem, o Junior Masters deu uma entrevista lá no Pânico. Se eu não me engano, uma entrevista de 40 minutos. E muita gente ficou meio pra cima, pra baixo, né? Teve aquela boa e velha discussão do que o cara tá fazendo ali. E eu já disse e já tenho a minha posição. O cara, se ele puder ir, que ele não vá. Pelo menos naquela situação ali do Júnior, ele poderia escolher não ir. É diferente da situação que o Bruno Giglio e o Ricardo Tomé tiveram naquele podcast. Porque lá, duas femininis vieram e propuseram coisa e tal. O cara também propôs e chamou os dois. Lá eles não tinham muita escolha. Porque se eles não fossem, eles poderiam usar isso de desculpa para dizer que os vermelhos, a bolha em si, é um bando de fanático que não quer abrir diálogo, que não é aberto ao diálogo. Se pá que eles já vão falar isso da gente, não vai mudar nada. Mas, pelo menos, eles iam fazer isso sem hipocrisia, porque eles iam utilizar um espantalho para isso. Um espantalho é muito bom se eles tivessem não ido. Mas no caso do cara do Pânico, lá no Pânico, o Júnior acabou indo. Afinal, o Júnior gosta de aparecer lá nos programas, coisa e tal, ele não recusaria, até porque isso dá uma boa visibilidade. Tanto pro canal dele quanto pra bolha em si. E tipo, o que eu achei da entrevista? Bom, ele não cuspiu no prato que comeu, o que pra mim já é ótimo. Porque se tem uma coisa pra mim a gente pode até discordar, ter posição diferente, mas no mínimo vamos manter ainda um respeito entre a gente, até muitas vezes admiração, coisa e tal. Posso ser totalmente contra o que a pessoa tá falando ou contra você. Só não cuspa no prato que comeu. Se cuspir no prato que comeu, aí é outra história. Se não cuspir no prato que comeu, tá tranquilo. Por isso que pessoas como o Thiago Schultz e o cara lá do Atitude, eu não tenho respeito nenhum. Porque eles cuspiram no prato que comeu. Agora o Júnior, o Bruno, o Ricardo, nunca cuspiram no prato que comeram. Então dá pra ter um respeito. O pessoal pode dizer que ele é soft, o pessoal pode dizer que eles são soft? Pode. Mas eles são muito mais numa questão que eles já transcenderam o rótulo. Eles mantêm só porque dá visibilidade. Mas eles já transcenderam o próprio rótulo. O Ricardo Tomé já fez isso. O Bruno já fez isso. O Júnior já fez isso. O Júnior só mantém ainda porque visibilidade. Mas o Ricardo não precisa disso. O Bruno não precisa disso. Eles têm seus próprios ideais. Eles já superaram a bolha e criaram sua própria visão de mundo. O que é muito importante. E quando eu falei, tipo, a entrevista dele foi... É aquela história de... Ele fez o dever de casa, pelo menos. Não tirou todos os pontos? Não tirou todos os pontos. Mas ele fez o dever de casa, não pisou na bola. E, pelo menos na minha visão, ele fez a sua parte. O pessoal pode dizer, mas o Pânico é um programa humorístico, o pessoal vai levar na brincadeira. Olha, isso é até bom, mas também tem um outro motivo para isso. Porque na piada, você pode falar muitas vezes qualquer coisa. Um exemplo, os bobos da corte podiam fazer piadas com o rei. Podiam fazer piadas com a corte.
E a corte não podia fazer muita coisa, porque era piada. Não podia simplesmente só dizer que não gostou. Até porque os outros nobres também estariam rindo. Até muitas vezes o pessoal, todo mundo não gostava e o cara ia conhecer Jesus. Mas no geral, é um programa onde dá pra falar isso e não ser tão criticado. Claro, as pessoas muitas vezes não vão levar a sério porque vão dizer que é um programa de humor. Mas em si, vai dar pra falar isso mais abertamente, principalmente no horário cedo até, se não me engano. O Pânico passa que horas, gente? Alguém sabe? Eu não tenho televisão em casa e nem assisto muito essas coisas. Eu só assisti porque apareceu lá no Twitter. Ah, torce desgraçados. Mas continuando. Todo mundo. E até umas curiosidades engraçadas é que, tipo, a diretora do programa, que é uma femimimi, enrustida, mas não queria que o Júnior falasse, mas o cara lá, o apresentador, queria que ele falasse. E ele exigiu que ela deixasse ele falar. E aí rolou lá, tanto é que a participação dele, em comparação a outras, é um pouco mais curta. Mas isso também leva a outra questão de que, apesar do Pânico lá ser um programa meio humorístico, quando eles querem abordar algo seriamente, eles abordam. Claro que tem as piadas, coisa e tal, mas quando eles vão abordar de forma séria algo, eles abordam. Tanto é que tu vê que o apresentador, ele olha e presta atenção no que o Júnior tá falando. Ele dá uma olhadinha no roteiro e coisa e tal, pra ver se ainda dá tempo e tal, ver se tem alguma coisa que pode atrapalhar ou não, mas ele sempre tá olhando. Tu vê que os caras estão prestando atenção. Esse é aquele momento que é quando o circo vai a sério. É nessas horas que a plateia não aplaude, mas só fica olhando. É assim que as coisas funcionam. E, Camila, o que isso tem a ver com os caras darem entrevista no ambiente inimigo? Simples. O Júnior ali teve sorte, porque ele estava num ambiente onde ele podia falar. Não é que nem o Bruno, que teve que ir lá no Coisa, naquele podcast. Não é que nem o Renato que teve que ir naquele podcast. Não é aquele do Renato que ele teve que ir no podcast. Foi complicado demais pra ele. Desculpa, que a garganta... O tempo não ajuda e a garganta não melhora. Já tomei um bando de remédio, mas o tempo não ajuda. Aí fica nessa. Aí. Consegui. Mas no que tange a participação e coisa e tal, dos caras terem que ir lá participar, ele teve sorte. Como eu tava dizendo, ele teve sorte. Porque lá ele podia falar. Ele não tava num ambiente inimigo. Agora, quando os caras vão ter que dar entrevista no ambiente inimigo, o ideal seria nem ir. O ideal seria nem ir. Mas como a gente tem que ir por livre e espontânea pressão, quem for, solte o verbo mesmo. Mas saiba onde acertar, porque não simplesmente só atire para todos os lados, não. Porque são 1 milhão de olhos vendo e 1 milhão de olhos e ouvidos vendo e ouvindo, anotando cada coisa que você fizer, cada coisa que você falar. Por isso que eu digo que não é bom ir. Pô, naquele podcast em que o Júnior e o Ricardo Tomé foram, pô, até o Desconhecido, sabe o canal do Desconhecido? Ele parabenizou eles. Porque o sangue de barata que eles tiveram que ter naquele dia foi algo digno de um herói. Porque, querendo ou não, a gente é obrigado a ir. A gente não tem muito essa escolha. As feminis podem não ir e simplesmente dizer que elas não queriam debater com a gente. E todo mundo vai aceitar. Mas se a gente fizer isso, o pessoal vai querer rotular a gente. E a gente não precisa mais dar munição pro inimigo. É complicado, mas é assim que as coisas funcionam.
Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!